O milionário surpreende ao trancar porta e revelar segredo da mendiga negra babá, jamais tocada. Ninguém na cidade tinha a menor ideia do que se passava por trás daqueles muros altos e grades enferrujadas da mansão de Rafael. O tal milionário recluso, um homem que parecia ter tudo, só era visto quando o sol já raiava e a sombra da noite engolia a rua inteira. Diziam que lá dentro moravam sombras, mistérios que ninguém ousava encarar. O medo virava sussurro nos becos, e seus passos ecoavam em silêncio pelas vielas quando ele passava. Foi aí que Aisha chegou. Uma mulher preta, com olhos cansados e um passado marcado por humilhações, que ninguém da cidade escolhia nem para conversa rápida. Bastava olhar a pele dela, a forma como seus dedos tremiam na primeira semana, para sentir o peso das discriminações que ela carregava, feito corrente invisível. Aisha aceitou ser babá nessa casa antes impenetrável. O emprego que parecia um castigo e uma salvação ao mesmo tempo. Na noite em que os olhos dele, profundos e frios, carregavam um peso que fazia o coração dela apertar. Os dedos dela suavam frio. A mansão, gigantesca e fria, tinha corredores que pareciam engolir o som dos passos. Quase nada era iluminado. Só lâmpadas bruxuleantes e sombras que dançavam nas paredes. Nos espaços empoeirados, quadros de uma mulher que não estava mais ali, a esposa de Rafael, encaravam silenciosamente cada novo movimento. Havia um retrato, em particular, que parecia prender o olhar de Aisha como um ímã. Os olhos da mulher mortiça, a boca desenhada numa linha fina, como quem guarda segredos de morte. Ela tentou ignorar, mas o medo apertava o peito, um nó que subia até a garganta. Logo, Aisha percebeu as paredes não escondiam só tristeza. Elas sussurravam histórias, murmúrios de risos distantes que nunca voltariam, portas que batiam sozinhas, sombras que seguiam sem ninguém por perto. Rafael, apesar da muralha de poder, parecia preso naquele labirinto. Sussurros sobre um ex-sócio dele, um homem rancoroso e disposto a tudo para destruir Rafael. Algumas noites, passos estranhos ressoavam do lado de fora. Sombras se esgueiravam entre as árvores altas do jardim. Aisha caiu numa teia de perigo que ela nem podia imaginar. Quando encontrou documentos em uma gaveta trancada, papéis ligados a um crime antigo, em que ela mesma foi testemunha silenciosa, caiu na conta de que sua história, dolorosa e cheia de cicatrizes, se enroscava diretamente nessa teia de segredos. O que eles fariam agora? Poderiam confiar um no outro? A dor, o medo e o silêncio batiam na porta desse mundo de dinheiro e sombras. No último momento do dia, Rafael confidenciou, com voz trêmula, uma ligação terrível e inesperada. O desaparecimento da esposa não era só um mistério da família dele. Tinha uma conexão sombria com o passado de Aisha. O ar ficou pesado, o mundo se fechou num instante. E ali, nesse silêncio cortante, nasceu a dúvida cruel. Seriam aliados ou... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio cortante que se seguiu à revelação de Rafael era ensurdecedor. O peso das palavras pairava no ar, tão denso quanto as sombras que o cercavam. Aisha sentia o coração pulsar forte no peito, como um tambor acelerado em meio à confusão que envolvia seu pensamento. O desaparecimento da esposa de Rafael não era apenas um mistério familiar. Era uma linha tênue entre os dois mundos, o dela e o dele. Tem certeza do que está dizendo? Aisha perguntou, sua voz tremendo, quase desesperada. Os olhos de Rafael refletiam um mar de dor e desespero, uma tempestade que ele lutava para conter. As memórias se misturavam como o vento, trazendo imagens de rostos que ela preferia esquecer. Eu não queria envolver você nisso. Mas eles não podem saber que você está aqui. Rafael murmurou, seu rosto pálido, travando em uma expressão de imploração. Se souberem, você estará em perigo. E você não é a única que tem segredos. Cada um de nós somos prisioneiros de nossas escolhas. A mescla de medo e incerteza na voz dele fez Aisha hesitar. Que escolha você fez, Rafael? O que escondeu de mim? Em um movimento brusco ele se voltou e logo um barulho estrondoso ecoou pela mansão. Aisha virou-se e viu a porta da sala escancarada. Alguém estava do lado de fora. O coração da babá disparou enquanto ela lançava um olhar nervoso para o milionário. Rafael imediatamente trancou a porta, mas o som de passos pesados se aproximava e a sombra de uma figura elevada se projetava na luz fraca da lâmpada. Rafael, abra essa porta! A voz do homem era familiar, estrondosa e carregava raiva. Aisha reconheceu aquele timbre e seu estômago se revirou. Era Hélio, o ex-sócio de Rafael, o homem de quem todos falavam, o rancoroso que tinha suas próprias contas a acertar. Precisamos ir agora! Exclamou Aisha, a adrenalina pulsando em suas veias. Rafael hesitou, mas antes que pudesse responder, a porta começou a chacoalhar violentamente. Aisha olhou para ele. Desespero nas feições. Cada batida ecoava como uma sentença de morte. Se eles descobrirem, eu não posso deixar você escapar assim, não agora. Rafael insistiu, mas Aisha percebeu algo diferente no olhar dele. Uma determinação sombria, uma coragem que vinha da necessidade de proteger o seu próprio segredo. Os passos ecoavam como um tambor. Hélio parecia implacável. O peso da tensão era quase palpável, enquanto eles trocavam olhares nervosos. Então, com um movimento inesperado, Rafael se lançou para a direita e ergueu uma lâmina longa e brilhante, sua expressão mudando de preocupação para uma agressividade súbita. Você não sabe o que ele planeja fazer, gritou Rafael, a voz reverberando com um eco de desespero. Se ele entrar, a verdade pode vir à tona. Não só a sua, mas a minha e a de todos envolvidos. Aisha congelou. A lâmina reluzente refletia os fantasmas daquela sala. Um jantar de risos nunca aconteceu, apenas sussurros de dor. Havia algo mais nessa mansão, algo que ia além de Rafael. A presença de Hélio. E agora, uma tensão que prometia derrubar tudo o que ela pensava saber. Você não vai poder sair ileso. A voz de Hélio cortou o ar. Eu sei o que você fez. Aisha ficou paralisada. O calor da lâmina em mãos de Rafael não era apenas um aviso. Era uma declaração de guerra.
E no meio de tudo isso, as conexões começaram a se entrelaçar como uma teia desfeita, revelando que os segredos guardados eram mais profundos do que a mansão e mais antigos que as sombras que a cercavam. O mundo estava explodindo em cores brilhantes de terror, enquanto a pressão da verdade se intensificava. Seriam ela e Rafael capazes de sair disso juntos? Ou a sombra do passado seria forte demais para ser deixada para trás? Naquela noite, as vidas de todos seriam mudadas para sempre, e as revelações que estavam prés. O silêncio cortante que se seguiu à revelação de Rafael era ensurdecedor. Aisha sentia o coração pulsar forte no peito, como um tambor acelerado em meio à confusão que envolvia seu pensamento. O desaparecimento da esposa de Rafael não era apenas um mistério familiar. Era uma linha tênue entre os dois mundos, o dela e o dele. Tem certeza do que está dizendo? Aisha perguntou, sua voz tremendo, quase desesperada. Os olhos de Rafael refletiam um mar de dor e desespero. Uma tempestade que ele lutava para conter. Eu não queria envolver você nisso. Mas eles não podem saber que você está aqui. Rafael murmurou, seu rosto pálido travando em uma expressão de imploração. A tensão aumentava enquanto Aisha sentia o medo crescer como um monstro dentro dela, pronto para devorar. As batidas na porta aumentavam. Rafael, abra essa porta! A voz de Hélio era um trovão, carregada de raiva. Aisha reconheceu aquele timbre e seu estômago se revirou. Hélio, o ex-sócio rancoroso, estava bem ali, prestes a invadir seu mundo e desenterrar segredos enterrados. Precisamos ir agora! Exclamou Aisha, a adrenalina pulsando em suas veias. Rafael hesitou, mas antes que pudesse responder, a porta começou a chacoalhar violentamente. O coração da babá disparou, enquanto ela lançava um olhar nervoso para o milionário. Se eles descobrirem, eu não posso deixar você escapar assim. Não agora! Rafael insistiu, mas algo no olhar dele mudou. Era um brilho sombrio, uma determinação que fez o estômago de Aisha revirar. As batidas ecoavam como um tambor. Hélio parecia implacável. E então, em um movimento inesperado, Rafael se lançou e ergueu uma lâmina longa e brilhante. Aisha ficou paralisada. Você não sabe o que ele planeja fazer, gritou Rafael, a voz ressoando com desespero. Se ele entrar, a verdade pode vir à tona. Não só a sua, mas a minha e a de todos envolvidos. Aisha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhar para aquela lâmina não era apenas um aviso. Era uma declaração de guerra. Havia algo mais ali. Algo tão obscuro que a nuvem de segredos parecia prestes a desabar sobre eles. Você não vai poder sair ileso! A voz de Hélio cortou o ar. Eu sei o que você fez! A tempestade de tensão atingiu seu pico. A lâmina em mãos de Rafael refletia mais que luz. Trazia à tona um destino sombrio. E naquela fração de segundo, Aisha fez uma conexão inegável. A beleza do retrato na parede, a mulher mortícia com os olhos vazios, era ela. A esposa de Rafael não estava morta. Hélio a tinha sequestrado. Aisha se lembrou de fragmentos de uma noite que parecia distante. Um encontro furtivo, sussurros de um plano que poderia mudar tudo. Desesperada, Aisha lembrou-se da noite em que a conheceu. O mesmo vestido, a mesma risada. Você sabe onde ela está, não sabe? O passado que assombra você, Rafael, Hélio. Isso tudo é uma armadilha! O choque na voz dela ecoava com uma verdade crua. Rafael olhou para ela, agora confuso. Aquela babá não era apenas uma peça em seu jogo. Ela era parte de algo muito mais profundo e talvez a chave para resolver o que parecia impossível.
E então, como se o universo respondesse, hídrico e pulsante, Hélio rasgou a porta com um golpe, e quando o rasgo de madeira caiu, revelando primeiro a escuridão, uma figura emergiu quase como uma sombra. Era uma mulher, com uma expressão de determinação e uma ferocidade inesperada. Ela caminhou em direção a Rafael. Oi, Rafael. A voz dela cortou o silêncio e o mundo parou. Era Clara, a esposa que todos acreditavam estar morta, mas que agora se erguia diante deles, respirando e viva. O impacto dessa revelação fez Aisha dar um passo para trás, enquanto os olhos de Rafael se arregalavam. Clara? A palavra escapuliu da boca dele, carregada de incredulidade e alívio. O que significava aquilo? Aisha sentiu o chão se abrir sob os seus pés. Se Clara estava viva, todo o passado estava prestes a desmoronar. A rede de mentiras e segredos que cercava as vidas deles se confundiu em um emaranhado intricado. E agora, o que viria a seguir? O futuro que parecia tão claro havia se transformado em um labirinto de incertezas e perguntas. E essa interseção de destinos os deixava vulneráveis. Qual era o próximo passo? E mais importante, quem poderia confiar em quem agora? O silêncio cortante que se seguiu à revelação de Rafael estava prestes a ser quebrado novamente. Aisha sentiu um misto de alívio e confusão ao ver Clara ali. Mas a expressão no rosto dela logo se transformou em uma máscara de determinação, quase feroz. As sombras dançavam nas paredes, e tudo parecia estar prestes a desabar. Clara, o que aconteceu com você? Rafael perguntou, sua voz trêmula, cheia de insegurança. Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para Aisha, seus olhos penetrantes avaliando a situação. Eu não tenho muito tempo. Hélio não é apenas um ex-sócio rancoroso. Ele é mais perigoso do que você imagina. Ele está envolvido num esquema muito maior, e eu sei mais do que deixei transparecer. As palavras saíram em um sopro apressado, como se cada uma delas carregasse o peso de um segredo devastador. Aisha sentiu um frio na espinha. Hélio era uma ameaça palpável, mas o que Clara estava insinuando? O que poderia ser pior do que um homem obcecado por vingança? Por que você não nos procurou antes? Estamos todos em perigo, Aisha exclamou, sentindo que a tensão aumentava. Porque achei que era uma armadilha. Hélio sabe que estou viva. Ele está jogando um jogo para recuperar o que perdeu. E agora, a presença de vocês aqui só o deixa mais inquieto. Ela se virou para a porta já quebrada. Precisamos sair, e rápido! No instante em que Clara começou a se mover, um estrondo ensurdecedor rompeu o ar. A porta da sala foi arrombada com um golpe violento, e todos se viraram para ver Hélio entrando em cena, uma expressão de triunfo no rosto. Mas o que fez Aisha gelar foram os 3 homens que o acompanhavam. Cada um deles segurava armas, facas reluzentes, e a aura deles era de caça. O que temos aqui? Hélio disse, sua voz repleta de escárnio. Uma família feliz reunida sem saber que o tempo está se esgotando. Volte para onde você veio, Hélio. Rafael disse, sua postura tensa, a lâmina brilhante ainda em suas mãos. Aisha estava paralisada, sentindo como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O que Hélio queria além de vingança? Agora! Não vamos ter um ataque de raiva. Eu só quero que todos saibam a verdade. Hélio olhou para Clara com um sorriso grotesco. Você não tem ideia de como a sua volta é um grande problema para mim. Mas isso fica entre nós, não é?
Você não pode fazer isso. Clara gritou, mas Aisha interrompeu, percebendo algo. Uma sombra de medo cruzou o rosto de Clara, como se ela soubesse algo que os outros não sabiam. Mas o quê? Você sabe do que ele está falando? Aisha perguntou, a voz falhando. Ele não é quem você pensa que é. Clara respondeu, os olhos iluminando-se de uma súbita realização de terror. Hélio, ele quer te culpar, Aisha. Ele precisa de um bode expiatório. A sua história, o crime do passado. Ele quer a sua vida. Os olhos de Hélio brilharam com uma mistura de raiva e prazer. Exatamente! E tudo isso que a sua querida babá fez não vai ficar impune. O jogo está apenas começando. O pânico irrompeu! Aisha tentou se mover, mas suas pernas pareciam pesadas. O que você está dizendo? Como você sabe sobre isso? A cada palavra mais perguntas surgiam, e todas se interligavam numa teia de desespero. Hélio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Porque estou por trás de tudo isso. A culpa que você carrega, Aisha, foi colocada exatamente onde eu queria. E agora, só precisa aceitar seu destino. O clima pesou, o medo se tornou palpável. Clara estava no meio da tempestade e Rafael com a lâmina em mãos. Mas agora, Hélio controlava a narrativa. Todos estavam conectados, emaranhados em segredos que poderiam destruí-los a qualquer momento. Antes que pudessem reagir, um grito cortante ecoou pelo ar, e a figura de uma mulher emergido de la escuridad de la casa. Una presencia que ninguém esperaba. Era Ana, una antigua conocida de Aisha. Alguien que estaba siempre oyendo. Una testemunha de todo. Raiva y dolor estaban estampadas en su rostro. ¡Pare! No dejaré que continúes con tus mentiras, Hélio. El tiempo paró, y el olar de Hélio escureció. El juego mudó de nuevo, y ahora Aisha... Rafael y Clara estaban no centro de un conflito que poderia ser maior do que todos eles. O que Ana sabia, e o que isso significaba para todos. A tensión explodió en una explosión de voces y movimientos, y Aisha sintió que el mundo estaba mudando. Todo o que ela pensaba saber tornou-se uma confusão. O que viria a seguir? Quais seriam as consequências quando a verdade finalmente emergisse neste mar de mentiras? O silêncio cortante que se seguiu à revelação de Rafael estava prestes a ser quebrado novamente. Aisha sentia um misto de alívio e confusão ao ver Clara ali. Mas a expressão no rosto dela logo se transformou em uma máscara de determinação, quase feroz. As sombras dançavam nas paredes e tudo parecia estar prestes a desabar. Clara, o que aconteceu com você? Rafael perguntou, sua voz trêmula, cheia de insegurança. Clara não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para Aisha, seus olhos penetrantes avaliando a situação. Eu não tenho muito tempo. Hélio não é apenas um ex-sócio rancoroso. Ele é mais perigoso do que você imagina. Ele está envolvido num esquema muito maior, e eu sei mais do que deixei transparecer. As palavras saíram em um sopro apressado, como se cada uma delas carregasse o peso de um segredo devastador. Aisha sentiu um frio na espinha. Hélio era uma ameaça palpável, mas o que Clara estava insinuando? O que poderia ser pior do que um homem obcecado por vingança? Por que você não nos procurou antes? Estamos todos em perigo. Aisha exclamou, sentindo que a tensão aumentava. Porque achei que era uma armadilha. Hélio sabe que estou viva.
Ele está jogando um jogo para recuperar o que perdeu. E agora, a presença de vocês aqui só o deixa mais inquieto. Ela se virou para a porta já quebrada. Precisamos sair, e rápido! No instante em que Clara começou a se mover, um estrondo ensurdecedor rompeu o ar. A porta da sala foi arrombada com um golpe violento, e todos se viraram para ver Hélio entrando em cena, uma expressão de triunfo no rosto. Mas o que fez Aisha gelar foram os 3 homens que o acompanhavam, segurando facas reluzentes, caçadores prontos para o ataque. "O que temos aqui?" Hélio disse, sua voz repleta de escárnio. "Uma família feliz, reunida, sem saber que o tempo está se esgotando. Volte para onde você veio, Hélio." Rafael disse, seu corpo tenso, a lâmina ainda firme em suas mãos. Aisha estava paralisada, sentindo como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Agora, não vamos ter um ataque de raiva. Eu só quero que todos saibam a verdade." Hélio olhou para Clara com um sorriso grotesco. "Você não tem ideia de como a sua volta é um grande problema para mim. Mas isso fica entre nós, não é?" "Você não pode fazer isso", Clara gritou. Mas Aisha a interrompeu, percebendo algo. Havia um medo profundo nos olhos de Clara, algo que parecia uma revelação prestes a explodir. "Você sabe do que ele está falando?" Aisha perguntou, a voz tremendo. "Ele não é quem você pensa que é", Clara respondeu, a expressão se tornando grave. "Hélio, ele quer te culpar, Aisha. Ele precisa de um bode expiatório. A sua história, o crime do passado. Ele quer a sua vida." Os olhos de Hélio brilharam com uma mistura de raiva e prazer. "Exatamente! E tudo isso que a sua querida babá fez não vai ficar impune. O jogo está apenas começando." Antes que Aisha pudesse reunir os pensamentos, uma sombra se projetou na entrada. Mal percebera que Ana, sua antiga amiga e companheira de rua, estava ali. O rosto dela estava pálido, mas determinado. "O que está acontecendo aqui?" Ana perguntou, sua voz cortando o tenso ar. Hélio virou-se para Ana, um sorriso torto na boca. "Ah! Veja, mais uma peça do quebra-cabeça." Ele deu um passo em direção a ela, mas Aisha percebeu algo estranho na postura de Ana. Não havia medo, apenas uma calma perturbadora. "Não se aproxime dela!" Aisha gritou. Nisso, Ana puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, algo que parecia um botão de chamada de emergência. Uma expressão de expectativa tomou conta do rosto dela, e Aisha sentiu um arrepio. "Eu sei o que você fez, Hélio, e a verdade é que estou pronta para desvendar todas as suas mentiras." Ana apertou o botão e um som estrondoso ecoou pela sala. As luzes piscaram e uma sirene começou a tocar aos longe, ecoando no ar pesado. Hélio ficou paralisado, mas foi quando Aisha viu seu olhar mudar. Ele não estava apenas furioso, ele estava aterrorizado. "O que você fez?" ele gritou. As portas de entrada se abriram de repente e uma equipe de policiais armados invadiu a mansão. Com as armas apontadas para Hélio e seus homens, o caos se instalou, gritos e passos apressados preenchendo o espaço. Aisha nunca havia sentido tanta paixão. Tudo estava mudando de uma forma que não podia controlar, mas no meio da confusão, percebeu que a expressão no rosto de Clara havia mudado. Havia algo lá que Aisha não conseguia decifrar. Como se Clara tivesse um segredo mais profundo em jogo. E nesse momento, a semente da dúvida plantou-se no coração dela. Havia uma verdade maior escondida sob as camadas de mentiras
e ódio. Algo que poderia redefinir não apenas suas vidas, mas seus destinos. O que realmente aconteceu no passado? Aisha olhou para Clara e por um breve momento viu uma fraqueza refletida nos olhos dela. Estariam todos conectados de uma maneira que nem imaginavam? A verdadeira batalha estava apenas começando e alguém ali estava prestes a ser exposto. Aisha sabia que a questão não era quem sobreviveria, mas quem realmente eram. E o que isso significava para o futuro deles. O silêncio cortante se estendeu, como se o tempo tivesse parado. A equipe de polícia entrava, armas em punho, e Aisha sentia seu coração acelerar, presa entre a esperança e o terror. Hélio parecia desmoronar, mas havia algo nos olhos dele que a intrigava. Um brilho lá, como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia. "Não se movam!" gritou um policial. E pronto, tudo virou uma confusão. Hélio gritou. Seus homens hesitaram e em um segundo que pareceu uma eternidade, Aisha viu um pequeno movimento, como um relance em sua visão periférica. Clara, que estava tão próxima de Rafael, se agachou ligeiramente. Então tudo aconteceu rápido. Um estrondo ressoou quando Hélio atirou para o alto, criando um caos absoluto. "Ninguém sai daqui!" ele gritou, e a tensão se intensificava, um ar pesado de medo tomando conta da sala. Aisha olhou para Clara e na que ela viu, fez seu estômago revirar. Clara não tinha apenas uma expressão de preocupação, havia ali uma centelha de algo sombrio. O que estava acontecendo? Antes que pudesse formular uma pergunta, Clara disparou em direção a Hélio, em um movimento tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. "Hélio, você não precisa fazer isso!" Clara gritou enquanto se aproximava, sua voz ecoando com uma força que arrepiou Aisha. "Você não sabe o que está fazendo!" Aisha tentou protestar, mas sua voz mal saiu. O que estava acontecendo? O que Clara sabia que eles não sabiam? Hélio olhou para Clara, confuso, mas havia algo em sua expressão que mudava rapidamente de surpresa para frieza. "Você deveria ter ficado longe, Clara. Agora você vai pagar por isso!" Hélio gritou, e então tudo se desenrolou em um piscar de olhos. Ele avançou, e a lâmina de Rafael fez um movimento arriscado. Mas Clara se lançou na frente de Hélio, bloqueando o golpe. O grito dela foi cortante. A visão de Aisha ficou embaçada, a cena se desdobrando como um filme acelerado. Hélio recuou, e a ferida de Clara apareceu, um fio de sangue escorrendo de seu braço. "Clara!" "Pum!" Rafael gritou. Mas antes que pudesse correr, Ana, a amiga de Aisha, avançou. "Chega! É isso que vocês querem? Mais sangue?" Ana gritou. E em um momento de pura adrenalina, ela avançou, empurrando Hélio para trás. A presença dela era explosiva. Aisha ficou paralisada, o caos ao redor se intensificando. O que estava acontecendo? "Vocês não sabem a verdade." Hélio rosnou, e Aisha viu uma oportunidade. "Espera, o que ele quis dizer?" Uma revelação pairava no ar. E uma parte dela sabia que estava prestes a descobrir mais do que imaginava. O espelho quebrado da situação revelou a verdade brutal. Hélio se virou, apontando o dedo para Aisha, seus olhos cheios de uma loucura incontrolável. "Você?" ele começou. Mas antes que pudesse continuar, Aisha percebeu o passado se desenrolar diante dela. Suas memórias começando a se entrelaçar com os segredos daquela casa. "Você sabe!"
Hélio olhou para Aisha como se a interrogasse, com uma intensidade que fez Aisha recuar. Isto tudo é culpa sua! Se você não tivesse se metido na vida de Rafael, nada disso teria acontecido. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que você quer dizer com isso, Hélio? O que você sabe sobre Aisha? Aisha sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Culpada? Como assim? O que Hélio estava insinuando? Sua mente estava a mil. Você não pode simplesmente... Mas Clara, mesmo machucada, estava se levantando. Ele quer transformar você no bode expiatório, Aisha. Ele sabe que você é a chave. Mas não somos vilões aqui. A voz dela tremia, mas havia uma força inegável. E então, em um flash que desafiou a lógica, Hélio gritou: Você é a verdadeira culpada pela queda de Rafael. E eu sei o que você fez. As palavras caíram pesadas. Cada sílaba, um golpe direto ao coração. Aisha parou, um nó na garganta. Cada olho na sala agora voltado para ela. O que significava aquilo? Que culpabilidade ecoava? O que Hélio queria revelar antes de tudo acabar? E enquanto a confusão tomou conta, Aisha viu a verdade em quem ela estava se tornando. A linha entre ela e Hélio não era tão clara e definida quanto pensava. E no meio de tudo isso, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente o culpado que deveria ser responsabilizado? As sombras agora cercavam todos. A resposta estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. Mas como descobrir antes que tudo desmoronasse? O coração de Aisha disparou. Como poderia lidar com isso? A tensão no ar era palpável. Aisha sentiu seu coração acelerar enquanto as palavras de Hélio preenchiam cada canto da sala. A pressão aumentava, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso. A todos parecia que o passado estava prestes a ser desenterrado, suas vestígios cravados em cada um ali presente. Hélio sorriu, um sorriso torto e ameaçador. Você é a verdadeira culpada pela queda de Rafael. E eu sei o que você fez. Aisha congelou, as palavras ecoando em sua mente como um eco distante. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu entorpecida, quase em sussurro. Cala a boca, Hélio! Rafael gritou, seu corpo tenso. As lâminas em suas mãos brilhavam sob a luz. Aisha queria gritar, queria exigir respostas, mas a verdade parecia presa na sua garganta. A cada olhar, cada silêncio, sentiram o peso da expectativa. As sombras na sala pareciam dançar ao ritmo do pânico que crescia. E quando Clara fez menção de se aproximar, Hélio avançou um passo, como se um novo embate estivesse prestes a começar. Posso acabar com tudo isso agora mesmo! Hélio rugiu, seus olhos brilhando de uma determinação insana. Aisha sentiu um nó na garganta, o sangue frio percorrendo suas veias, e então, no meio do caos, a porta dos fundos da sala se abriu com um estrondo, economizando dignidade à cena. Uma mulher entrou. Aisha quase caiu para trás ao reconhecer o rosto. Era Marisa, sua melhor amiga da infância. A raiva e a determinação nos olhos dela a deixaram ainda mais intrigada. Vocês todos estão se enganando. Marisa gritou, sua voz cheia de urgência. Aisha, você não entende. Tudo isso é parte de um plano maior. O tempo parou.
Aisha piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Marisa, o que você está fazendo aqui? Como você sabe? Eu sempre soube mais do que deixei transparecer, Aisha. Hélio não está sozinho nisso. Ele está apenas executando o jogo que eu ajudei a criar. A sala explodiu em murmúrios e olhos arregalados. A verdade começou a se erigir entre eles, como uma sombra estendendo o braço. Hélio deu um passo à frente, sua presença ameaçadora, parecendo se expandir. Isso mesmo, Marisa. Conta pra ela o que realmente aconteceu. Conta como você sempre esteve ao meu lado. Um impacto gelado atravessou Aisha. Marisa e Hélio eram cúmplices. Mas, porém, uma nova sombra surgiu em seu coração. Um medo profundo e inegável que agora a cercava. Cada pedaço da sua vida começava a fazer sentido, mas, ao mesmo tempo, cada novo fragmento trazia mais confusão. Foi Marisa quem armou tudo, Hélio continuou, seu tom obcecado. Ela tinha suas razões, e você era apenas uma peça no tabuleiro dela. Os olhos de Marisa ferveram. Você não sabe de nada sobre mim, Hélio. Tudo era um jogo e Aisha não sabia. Mas agora ela pode ser a chave para tudo nós queríamos. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a revelação se tornou ainda mais confusa. Aisha sentia-se como uma marionete, presa em um jogo de armadilhas e mentiras. Por que você faria isso, Marisa? Por quê? Porque o passado que você se recusa a enfrentar é a única coisa que pode nos salvar. E porque você e eu somos mais ligadas do que você jamais imaginou. As palavras dela atingiram Aisha como um tiro. Uma verdade oculta, uma conexão entre as duas. O ambiente estava em chamas. Havia uma linha fina entre amizade e traição. O que isso significava agora? O olhar de Marisa brilhou com uma emoção que Aisha mal conseguia decifrar. A mesma noite em que tudo despencou, Aisha, eu estava lá. Eu vi e eu ajudei. A culpa não é só sua. É nosso segredo e agora precisamos decidir quem realmente somos. E enquanto as peças da verdade giravam, Hélio avançou, seus olhos brilhando com uma loucura fora de controle. O pânico tomou conta de Aisha e Rafael. O que estariam prestes a fazer? Então, uma explosão de ruídos tomou a sala. Estrondos e gritos. Policiais, agora cercando a casa, entraram em choque com a cena. Hélio estava prestes a revelá-la de novo, mas o tempo estava se esgotando. O que significava tudo isso? Que segredos estavam prestes a ser expostos? Não! Você não vai escapar! Hélio gritou, mas a agitação já tomava conta dele e todos os outros. Aisha estava paralisada, pensando no que realmente significa o conector entre Marisa e Hélio. Historicamente, seu mundo virou do avesso. O que ainda restava de verdade? Quais seriam as consequências daquela noite insana? Os ecos das revelações malditas ainda estavam no ar. E enquanto a escuridão se aproximava, Aisha compreendeu que havia mais na história do que jamais poderia imaginar. O jogo estava mais longe de ser resolvido, e tudo o que ela pensava estar claro agora se tornara um labirinto de incertezas. O silêncio corpante se estendeu, como se o tempo tivesse parado. A equipe de polícia invadiu a sala, armas em punho, e Aisha sentia seu coração acelerar, presa entre esperança e terror. Hélio parecia desmoronar,
Mas havia algo em seu olhar que a intrigava. Um brilho que denunciava que ele sabia de algo que ninguém mais sabia. "Não se movam!" gritou um policial. E a sala virou um caos. Hélio gritou. Seus homens hesitaram. E em um segundo que pareceu uma eternidade, Aisha viu um pequeno movimento na direção de Clara. Ela se agachou ligeiramente, talvez para proteger-se, ou talvez para se preparar para o que viria a seguir. Uma explosão soou, mas não era um tiro. Era a porta de trás da sala sendo arrombada com um estrondo. Uma nova figura apareceu. Um homem alto, com um rosto sombrio e um olhar gelado. "Você realmente achou que poderia escapar, Hélio?" A voz dele era firme e penetrante. Aisha ficou paralisada. "Quem é ele?" sussurrou a si mesma. A figura se movia com segurança, como se já tivesse ensaiado aquele momento antes de entrar na sala. "Joaquim," Hélio murmurou, a cor do seu rosto esvaindo-se. "Você não deveria estar aqui." "Deveria, sim. Todos os nossos acordos foram quebrados, Hélio." Joaquim avançou, sua presença dominando o ambiente. "Eu não permitirei que você continue com isso." Os olhos de Hélio se arregalaram, mas Aisha notou que havia um toque de pânico por trás de sua bravata. "Você não pode me parar, Joaquim. Eu tenho tudo sob controle." "Controlar? Você não tem controle nem sobre si mesmo." Joaquim gritou e seus olhos se fixaram em Aisha. "E você?" Ele fez uma pausa dramática e a sala inteira ficou em silêncio absoluto, todos aguardando o que viria a seguir. "Você não sabe, Aisha, mas Hélio sempre teve um plano, e você é a peça central." Aisha sentiu seu estômago revirar. "Eu? O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia. "Você é a única que pode conectar tudo isso. O desaparecimento de Clara, as mentiras que se espalharam. Hélio pensou que poderia se livrar de tudo, mas você quer saber a verdade. E a verdade está mais próxima do que imagina." Um arrepio percorreu a espinha de Aisha. "O que você quer dizer?" A sensação de que estava perdendo o controle da situação cresceu. "Você é a chave, Aisha. E a razão pela qual estou aqui é que o jogo que Hélio iniciará pode custar não apenas a sua vida, mas a vida de todos nós." Ele a encarou. "Eu não sou seu inimigo. Quero ajudar você. Hélio precisa ser parado antes que seja tarde demais." Hélio riu descontroladamente, como se aquela situação fosse um teatro ridículo. "Você não pode fazer isso, pois se me parar, levará todos com você." Ele olhou para os outros à sua volta, como se estivesse buscando um apoio sombrio. "Ah, Hélio, já não se trata de você." Joaquim respondeu, a voz calma, mais intensa. "Trata-se do que grandes homens como você muitas vezes esquecem: as consequências de seus atos. Você não pode brigar com as sombras que criou." Subitamente, tudo deslizou em uma nova direção. Clara, que permanecia imóvel, agora avançou rapidamente e gritou: "Esperem! Eu sei o que Hélio fez. Ele não é apenas um ex-sócio rancoroso. Ele é meu pai." As palavras caíram como uma bomba. O tempo parou novamente e todos na sala ficaram em estado de choque. Aisha sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significava? Clara era filha de Hélio? Havia uma história mais profunda, intrincada e trágica do que poderiam imaginar. "Você está confundindo, Clara." Hélio protestou, mas a dúvida já tomara conta de sua voz. "Não é hora de mentiras.
mas a determinação de Clara estava visível. Não, eu não estou mentindo, Hélio. Você não pode negar isso. O que acontece aqui é maior do que sua vingança. Você não pode simplesmente usar essa história. Ausente a essa revelação, Aisha percebeu que tudo ao seu redor começava a girar. Os laços que uniam aquele grupo estavam emaranhados em dores e segredos. E tudo o que parecia claro agora se tornava um labirinto de relações complexas. Qual seria a próxima jogada que Hélio faria? E o que realmente se escondia nas sombras? Enquanto a cena se desenrolava, um manto de desespero e ansiedade recobriu o espaço. A verdade estava à espreita, mas o que Hélio e Clara realmente sabiam um sobre o outro, e mais importante, que segredos estavam prestes a ser revelados, transformando as alianças e os destinos naquele instante de pura confusão. O silêncio cortante da sala se espalhou quando Clara revelou que Hélio era seu pai. A tensão era palpável e os rostos ao redor se contorceram em choque. Aisha sentia que o chão se abria sob seus pés. As peças do quebra-cabeça que sempre parecia tão claro, agora estavam misturadas, como um labirinto que não levava a lugar algum. Hélio gaguejou. Você não pode estar falando sério. Sua voz temia. Um misto de desespero e raiva. Você sempre foi uma abominação. E eu nunca! Mas Clara não recuou. Eu sou sua filha, Hélio. E a verdade sempre acaba vindo à tona. Cada sílaba que saía da boca dela parecia ser um golpe. Aisha queria gritar, fazer perguntas, mas as emoções a paralisavam. A luz da sala piscou, momentaneamente jogando todos em uma sombra súbita. Aisha olhou rapidamente para Rafael. Sua expressão estava confusa, sua lâmina já baixa. Parece que ele também questionava a nova dinâmica. Enquanto os policiais estavam ali, prontos, mas sem saber como agir com a reviravolta repentina. Isso é tudo uma armadilha! Hélio gritou, seus olhos girando em desespero, buscando aliados em seus homens. Mas em vez disso, eles recuaram, o medo agora dominando seus rostos. O homem que apavorava a todos parecia perder o controle. Vocês não sabem do que eu sou capaz. Hélio parecia estar no limite, como um animal encurralado. E no meio da confusão, despontou algo que deixou Aisha em estado de choque. Hélio sacou uma arma de dentro do casaco. Apenas fique longe de mim e de tudo isso. Aisha gritou, e uma onda de terror a envolveu. Hélio estava fora de si. Não, Hélio! Os gritos ecoaram, mas antes que alguém pudesse reagir, ele atirou. O barulho foi ensurdecedor, reverberando nas paredes da mansão. Aisha viu um corpo cair no chão. Clara! Gritou Rafael, enquanto a sala se enchia de pânico. A imagem de Clara, agora caída, inundou os pensamentos de Aisha com horror e desespero. A energia da sala evaporou-se. O caos se instalou em um instante. E o clima ácido da luta entre eles se desfez em dor. Hélio olhou para o corpo no chão, os olhos dilatados. O que eu fiz? A sua expressão de choque era quase cruel. Clara estava ali e agora não se movia. O sangue escorria pelo chão e a atmosfera se tornava pesada, insuportável. Diante do horror, Joaquim avançou, sua voz firme. Se você não se entregar, será pior. Você não vai escapar por muito tempo. Mas Hélio parecia mais perdido do que nunca, sua ferocidade se transformando em fragilidade. O que você fez, Hélio? O que estava escondendo? Aisha se viu perguntando, mas a angústia em sua voz estava misturada com a necessidade de entender, de encontrar algum tipo de razão. Enquanto todos olhavam, a porta da mansão se abriu novamente,
e mais policiais entraram. A sala estava tomada, separando uma linha tênue entre o que era certo e o que era apenas sobrevivência. E ali, em meio a gritos e confusão, outra verdade saiu à luz. Aisha! O policial-chefe chamou, seu olhar fixo nela. Você precisa vir conosco. Você é peça-chave em tudo isso. Eu? O desespero tomou conta e a mente de Aisha girou. Mas eu não fiz nada! Você pode não saber, mas Hélio tinha uma razão para vigiá-la. E não é só porque você estava envolvida com Rafael. A tensão na sala alcançou seu clímax. Aisha sentiu que o mundo estava desmoronando. Todas as verdades se desfazendo e revelando uma nova realidade. E a última frase de Joaquim ecoou em sua mente. Você tem que descobrir a verdade antes que eles te encontrem. O que isso significava? As sombras do passado agora dançavam diante dela. E aí estava, no centro de uma tempestade de segredos e mentiras. O que resta agora do que ela pensava saber? O que mais havia escondido em sua vida? O futuro, antes claro, agora estava turvo e cheio de incertezas. A história não terminaria ali. Isso era apenas o começo da verdadeira batalha. O caos tomou conta da sala e a dor da perda de Clara pairava no ar como uma nuvem negra. Aisha não conseguia entender completamente o que havia acontecido, mas o grito silencioso de sua alma ecoava em meio ao desespero. Assim que um policial atordoado tentou estabilizar a situação, Hélio recuou, um misto de medo e raiva em seus olhos. Isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, a voz trovejante. Clara, não! Você era tudo para mim! Mas a vítima agora permanecia imóvel, e Aisha percebeu que algo dentro dela se partia. Ela não apenas perdeu uma amiga, havia um fragmento sombrio de sua própria vida sendo exposto e desmoronando à sua frente. Ela precisava agir. Chega, Hélio! Aisha gritou com uma coragem que ela não sabia que possuía. Chega de mentiras! Você precisa pagar pelos seus crimes! Palavras ferviam como lava em sua garganta, e ela não podia mais ficar quieta. A verdade implorava para ser revelada. Naquele instante, Joaquim deu um passo à frente, sua voz firme e sem vacilações. Hélio, isso aqui acabou! Você não tem mais controle. É hora de enfrentar as consequências. Ele se virou para os outros policiais que agora cercavam Hélio e seus comparsas. O clima estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. E enquanto os gritos e a gritaria ecoavam, Hélio olhou ao redor, percebendo que o controle escorregava de suas mãos. Você não faz ideia do que está fazendo, ele bradou, mas sua voz parecia mais vacilante a cada palavra. Logo, os policiais avançaram e algemaram Hélio. Sua expressão agora era de desespero absoluto. Um homem cercado pelas sombras de seus próprios atos. Não olhem para mim! Isso não é o que parece. Ele tentava se defender, mas a verdade já estava exposta. Aisha sentiu um alívio profundo misturado com a dor de Clara. Mas sabia que nenhuma palavra poderia devolver a vida à amiga. Era um momento de vitória, mas também de perda. E quando os policiais levaram Hélio para longe, tudo parecia um pesadelo, que logo se tornaria uma memória dolorida. Joaquim se aproximou de Aisha, seus olhos cheios de compaixão. Você foi incrível. O seu medo se transformou em força. Clara, mesmo no auge da tragédia, foi uma heroína. A luta dela não será esquecida. Precisamos de justiça, Aisha respondeu, a voz trêmula, mas decidida.
E precisamos encontrar um jeito de contar a história dela. Ninguém deve jamais esquecer o que aconteceu aqui. E assim, enquanto o barulho da vida começava a retornar à mansão, Aisha sentiu em seu coração que sua missão estava apenas começando. Era hora de dar voz a quem não podia mais falar. Era hora de lutar para que a verdade prevalecesse. A memória de Clara seria honrada, com o coração pesado, mas também esperançoso. Aisha caminhou em direção à porta, olhando para os outros. Aquela noite que parecia cheia de segredos e mentiras, agora se tornara um chamado à luta. Era hora de transformar dor em força. Não restava dúvida. Aisha estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. E você? O que achou dessa história? Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é essencial. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e receber as novidades. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E mais, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apoie o canal.